Capítulo 19. Yumi estava apavorada. Ela não havia treinado para aquilo. Ensinar outra Yoki Hijo? Isso não era apropriado. Não era o que os espíritos queriam que fizesse. Ela ia estragar tudo. Sentia que estava estragando tudo, já que Pintor provara ser um estudante teimoso. Ela havia sido teimosa também, não havia? Li Yun falava sobre como tinha sido voluntariosa quando garotinha, sempre exigindo explicações antes de fazer o que lhe mandavam. Ainda assim, o tom na voz do espírito quando havia falado com ela antes que começasse aquela troca com o pintor. Algo estava terrivelmente errado, ou ia dar terrivelmente errado, e ela precisava impedir. Possivelmente através de pintor. Os espíritos contavam com ela. Ela estava morrendo de medo de decepcioná-los. Preste atenção, disse para Pintor, tentando dar à voz o mesmo peso que Li Yun tinha dado a ela. Nada de devaneios. Ele suspirou, deixando cair a pedra atual. Ela o pegara fitando o espaço, provavelmente pensando em maneiras astutas de irritá-la. Como? Perguntou ele. Devo sentir e conhecer as pedras, se não tenho tempo de contemplar. Você não precisa de tempo para contemplar agora, disse ela. É para isso que serve a meditação. Isso não precisa ser tão rígido, disse ele. Você não pode simplesmente forçar cada parte da sua vida a caber numa caixinha arrumada, sem sobreposição. Ele havia encontrado um rochedo maior para se empolerar, ignorando a instrução sensata de Yumi de se agachar ou ajoelhar. A vida, disse ela, seria caos, sem limites e diretrizes apropriados. Ele revirou os olhos. Você alega que isso é arte, mas não deixa o menor espaço para inclinação artística? Ele pegou uma pedra. Se eu realmente quisesse compreender essa pedra, teria que pensar em sua origem, como essas marcas apareceram no seu flanco. Eu olharia para as sombras criadas quando a luz cai nela e os veios individuais que correm por sua superfície. Nada disso é relevante, disse ela. Você precisa conhecer o peso do item e como ele se equilibra. Essa é sua arte agora, pintor. Idiota, disse ele de modo inferior. Tão idiota. Cada minuto de treinamento parecia uma hora, com o pintor precisando de correções repetidas. Com o passar do dia, Yumi não sentia nada além de frustração. Eles não haviam feito progresso algum. Mesmo depois de todo o trabalho dela, Pintor não conseguia dizer como determinada pedra era equilibrada. Por fim, ele espanou as luvas e as removeu. Ela queria dizer a ele para continuar, mas seus olhos estavam se fechando. Considerando o quão rápido tinham perdido a força nos primeiros dias, era notável quanto tempo ele havia durado. 8 horas completas. Li Yun adentrou o lugar do ritual. Ela havia passado o dia inteiro lá fora, esperando, a expressão geralmente inabalável ficando cada vez mais transtornada. Por fim, conduziu-os de volta para a carroça. Será que eu deveria, perguntou-se Yumi, permitir que Li Yun assumisse a instrução? A mulher certamente era melhor naquilo do que Yumi. Só que, bem, os espíritos não haviam escolhido Li Yun para esse dever. Eles haviam escolhido Yumi. Por mais que ela estivesse apavorada com a possibilidade de fazer tudo errado, era sua responsabilidade. Mas e se Li Yun fizesse algo drástico? Aquela preocupação no rosto dela deixava Yumi nervosa. Na contação de histórias, fingimos que é possível ler todo tipo de coisa de uma testa franzida ou uma expressão fugidia. Isso é um resumo de um fenômeno verdadeiro, porém mais complexo do que fazemos parecer. Quanto mais tempo você passa com uma pessoa, mais a conhece. No entanto, além de detalhes óbvios como aprender quais são suas comidas favoritas, também internalizamos a maneira como ela reage.
a maneira como ela expressa preocupação. Para algumas, é a testa franzida arquétipica. Para outras, é a maneira como se demoram ou se recusam a encontrar seu olhar. É mais do que os olhos, mais do que a postura, mais do que a testa. Seres humanos são um monte de emoções manipulando músculos como uma marionete. E expressamos as emoções não só com o corpo, mas com a própria alma. Yumi podia ler o que Li Yun estava pensando enquanto caminhavam juntas. A mulher estava contemplando algo perigoso. Havia um destino pior do que ensinar o básico do empilhamento a pintor. Em uma emergência, uma yoke rígido podia ser removida totalmente do dever. Yumi pôde se ver outra vez desesperadamente tentando explicar a verdade da situação para Li Yun, e a mulher considerando as palavras uma fantasia causada pelo excesso de trabalho. Li Yun não gostava de fantasias. Não. Pintor estava certo quanto a isso. Ela nunca aceitaria uma história sobre um homem de outro planeta invadindo o corpo de Yumi. Se pressionada demais, Li Yun seria forçada a chamar suas superiores e fazer com que Yumi fosse removida, trancada, forçada a fazer invocações de espíritos em uma prisão. Yumi desejava poder ser tão calmo e otimista quanto o pintor. Ela bocejou quando chegaram à carroça. Ele bocejou quando chegaram à carroça. Mas a decepção, até mesmo raiva, no rosto de Lyun ao vê-lo entrar, exausto depois de apenas 8 horas desperto. Por favor, disse Yumi para Lyun. Por favor, deixe-me tentar. Não nos remova do trabalho. Não nos envie para os executores. Disse Pintor entrando na carroça. Ele tinha se esquecido de tirar os tamancos. Nada, disse Yumi enquanto ele se deixava cair no chão. As atendentes se apressaram para começar a alimentá-lo. Mas foram lentas demais, porque um segundo depois... Yumi abriu os olhos e se viu no emaranhado de cobertas no chão de Pintor. Era uma experiência única e surreal, já que momentos antes estivera de pé fora da carroça. Mas se sentia tonta, como se houvesse dormido. Provavelmente aquele corpo dormia enquanto eles estavam no mundo dela. Além disso, eles perdiam tempo com cada transferência, horas que não eram contabilizadas, provavelmente passadas com os dois inconscientes. Pintor correu a mão pelo cabelo, parecendo desleixado e indisposto, vestido no tecido lanudo que passava por roupas noturnas ali. Toda vez que ela estivera ali, ele havia passado o dia todo usando a mesma coisa. A roupa que Yumi estava atualmente vestindo. Você devia tentar descobrir se consegue vestir outras roupas, disse ela. As almas delas, pelo menos. As almas, disse ele ainda sonolento. Das roupas? Quando sou um espírito, consigo tocar as almas das roupas que estou usando para removê-las e colocá-las de volta. Você pode ser capaz de fazer algo similar com seus outros trajes. Ela se virou e olhou para o banheiro. Era tão conveniente ter uma sala como aquela, onde a água fluía lá diretamente para o lar. Vou experimentar outra vez esse chuveiro. Ela seguiu naquela direção, decidida a começar o dia direito. Nada de perder tempo, como havia feito na última vez em que estivera no mundo dele. Pintor deu um gritinho quando ela se afastou bastante para que ele fosse arrastado para fora do altar confortável e ficasse de pé. Ela o olhou de relance, mas ele só cruzou a sala e acenou grog para que ela continuasse. Ela assentiu, então fechou a porta e ligou as luzes. Hora de se concentrar. Infelizmente, assim que entrou na água fumegante, que respondia ao seu toque nas torneiras, chegando à temperatura perfeita ao seu comando, ela percebeu que estava suspirando e derretendo naquele luxo. Aquele lugar era tão perigoso. Com relutância, ela virou as torneiras até a água estar desconfortavelmente fria.
Aquele frio se infiltrou dentro dela, até o fundo da sua alma, apagando o calor rebelde em seu interior. Ele a encorajaria a não se demorar. Ela se lavou, um ato desajeitado sem uma atendente. Então ficou tremendo na água fria e disse suas orações. Finalmente saiu do chuveiro e se enrolou em uma toalha, parando diante do espelho para escovar o cabelo. Ali sentiu ainda mais falta de suas atendentes. Chae Jung era especialista em desfazer emaranhados sem machucar, e Hawange cantarolava enquanto elas trabalhavam, o que era muito reconfortante. Elas não eram suas amigas, já que Yumi não tinha permissão de ter amigas. De fato, se ficasse próxima demais delas, seriam trocadas. De qualquer modo, ela sentia falta de passar o tempo com elas. É estranho, pensou Yumi, como elas mal tocam o cabelo de pintor quando o estão preparando. Elas o veem como eu, mas em vez de de escovar com 100 vezes, passam a escova só algumas vezes e pronto. Curioso. Stampa não havia se surpreendido que Yumi pudesse fazer aquele corpo parecer com o dela. Yumi havia reescrito a forma de pintor de algum modo, e o método aparentemente tinha a ver com sua vocação como yoki-rijo. Talvez, se pintor fosse mais hábil, seria capaz de fazer o corpo dela parecer com o dele? Isso seria um desastre de incrível magnitude, mas quem sabe fosse o que os espíritos queriam. Ela não sabia, mas descobriria. Yumi terminou de escovar o cabelo, tão gelada que pensou que nunca mais ficaria quente. Aquele era seu dever. Ela seguiu na direção da porta, então fez uma pausa. Estava usando apenas uma toalha. Mas, bem, era só pintor. Ela entrou na sala principal, que ainda estava mais fria que o banheiro, e sua pele imediatamente se arrepiou. Ela ainda acreditava um, que um, ela ainda acreditava um pouco que aquele lugar era a terra dos mortos e espíritos congelados. O pintor estava perto de suas pilhas de roupas e havia se trocado. Estava usando calças rígidas, uma camisa simples e uma segunda camisa de manga longa sobre a primeira, desabotoada e por fora da calça. Parecia relaxado, mas de uma maneira contida. Um pouco como ele, na verdade. Você tinha razão, disse ele estendendo as mãos para os lados. Eu não podia tocá-las no começo, mas então, não sei. Limpei minha mente e pensei apenas em uma peça de roupa específica. Quando estendi a mão na direção dela, pude agarrá-la. Uma cópia dela, pelo menos. A alma dela, disse Yumi. Você meditou? Não, rebateu ele na defensiva. Eu estava pensando em alguma coisa. O que eu queria usar. Você limpou somente primeiro, disse ela apontando. Você aprendeu alguma coisa. Ele deu de ombros com indiferença e então notou que ela estava escolhendo uma roupa entre as que a Kanye havia comprado para ela, de modo que lhe deu as costas para que ela pudesse se vestir com alguma privacidade. Hoje, disse ela enquanto vestia o sutiã, você vai me ensinar a pintar. Não sei ao certo se quero, disse ele com os braços cruzados, olhando para o outro lado. O que eu faço é perigoso, Yumi, especialmente se um pesadelo estável estiver envolvido. Nós já decidimos isso, afirmou ela, tentando se vestir o mais rápido possível para se cobrir com algo que a deixasse quente. Os espíritos podem ter me enviado para deter o pesadelo estável. Nós não decidimos isso, replicou ele. Só discutimos a possibilidade. Você não pode encarar um pesadelo estável, Yumi. Eles exigem a habilidade de pintores extremamente talentosos, que é muito além da minha e ainda mais do nível de uma neófita. Mas não podemos deixá-lo à solta. Foi você que disse que ele vai estar por aí machucando pessoas.
Pode estar, disse Pintor. Ou talvez não. Ele parecia perto de se tornar totalmente estável, mas o que eu sei, nunca vi um como aquele antes. Ele pode levar semanas para completar o processo, especialmente se for inteligente e cuidadoso. Se isso for verdade, alguém mais vai descobri-lo uma hora e os especialistas serão chamados. E se ele matar alguém primeiro? Perguntou ela. Ele não respondeu. Eu estou pronta, disse ela. Ótimo, disse ele se virando. Vou ensinar você, mas só para que se possa se defender contra. Ele franziu a testa, olhando para ela em um dos seus vestidos e casacos, com os braços apertados ao redor do corpo. Você está batendo os dentes? É assim que se chama? Perguntou ela com o queixo tremendo de frio. Nunca senti tanto frio na vida. Nunca? Perguntou ele, parecendo surpreso. Nunca, repetiu ela tremendo. Se você fica com frio, basta se deitar, dependendo de quão quente esteja o chão. Talvez tomar banho naquela água fria não tivesse sido a ideia mais inteligente. Seu corpo não estava lidando bem com isso. Aqui, disse ele seguindo até a parede. Está vendo esse botão? Vire para cima para aumentar o calor na sala. Do chão? Perguntou ela, esperançosa. Ah, não, disse ele, apontando para o topo da parede. Vem de aberturas de um pequeno aquecedor de íon. Uma pena, mas ela sacudiu a cabeça. E eu teria feito mesmo que aquilo aquecesse o chão. Não. Não? Perguntou ele. Eu posso ver que você está tremendo, Yumi. Eu me acostumei a esse lugar em pouco tempo antes, contou ela. Além disso, é perigoso para mim ficar confortável demais no seu mundo. Em vez disso, vou aceitar o que os espíritos me derem. Pintor fitou a boca aberta, como se as folhas houvessem brotado dela, e Yumi estivesse voando como uma árvore. Você, disse ele, é tão estranha. Ele inspecionou o botão na parede, então enfiou o dedo nele, mexendo no local. Logo depois, um zumbido veio da abertura de ar. Ha! Disse ele. Consegui ligar o visor da última vez, então pensei que poderia fazer isso também. Posso sentir as linhas de íon. Não consigo mover o botão, mas posso mexer nelas de algum modo, fazendo com que sejam ativadas. Uma batida na porta interrompeu a conversa. Tímida, Yumi atendeu, preocupada em ser obrigada a mentir de novo. Felizmente, desta vez, tudo o que ela encontrou foi um grande envelope grudado na porta com fita adesiva. Ela voltou à sala e abriu o envelope, como o pintor insistiu que fizesse. No interior havia uma única folha cheia de palavras. Era raro que ela lesse qualquer coisa além das orações, mas aquilo estranhamente parecia ter algo do mesmo tom ou formalidade. Isso é ruim, não é? Perguntou ela depois de ler para si mesma. Não compreendo todas as palavras, mas. É uma carta de suspensão, disse Pindor com voz baixa, fitando a página com uma solenidade pouco típica. Do capataz. Está me tirando dos turnos por um mês sem pagamento, como punição por mentir sobre meu trabalho. Ela diz que foi até o endereço fornecido e não encontrou nada? Só uma casa desocupada? Pintor deu-lhe as costas, fazendo um gesto vago. Aposto que ele mal fez uma inspeção. Pode até ter mandado outra pessoa. Ele estava esperando uma chance de me censurar. Acha que estou entregando pinturas falsas faz um tempo. Idiota. Então ele não acredita mesmo no pesadelo estável, comentou Yumi. Você estava certo em relação a isso. Ele nunca gostou de mim. Acha que eu nem deveria ter conseguido entrar na loteria de trabalhos da escola e odeia o fato de eu ter tirado o setor dele.
Ele levou uma das mãos à testa, fechando os olhos. Pelo menos não terei que inventar alguma desculpa para faltar nos turnos pelos próximos meses. O que acontece em seguida? É minha primeira ofensa, disse o pintor. Para os outros pintores será descrita como uma licença médica. Pelo menos não vou passar pela vergonha de eles saberem que fui suspenso. Ele fez uma pausa. A menos que dure mais do que um mês. A menos que eu seja incapaz de cumprir consistentemente com o meu trabalho. Então eu serei despedido. Perderei o apartamento. Vamos resolver nossos problemas antes disso, então, disse Yumi confiante. Mesmo que eu precise encontrar um jeito de lidar com aquele pesadelo estável. Ela olhou para ele, desafiadora. Não sabia ao certo se era o que ele havia feito com o calor ou se estava se acostumando com aquele lugar de novo, mas seus arrepios cederam. Isso permitiu que mantivesse alguma confiança enquanto o olhava nos olhos quando ele se voltou para ela. Vou ensinar a você, disse o pintor, finalmente. Então seguiu até um grande baú ao lado do seu altar acolchoado. Mas você não vai encarar o pesadelo estável, Yumi. Vou treiná-la para lidar com um pesadelo comum em uma emergência. Então sairemos à noite e vou tentar encontrar provas da existência do pesadelo estável. Talvez possamos achá-lo pela cidade e levar alguma outra pessoa até ele. Se tivermos outra testemunha, o capataz terá que aceitar que é real. Isso vai provar que eu não estava mentindo, e ele será forçado a revogar minha suspensão e pedir ajuda. Um plano excelente, concordou Yumi, ao caminhar ao lado do baú também. Há algo estranho naquele pesadelo, Yumi, disse Pintor em voz baixa. Quando o encontrei, ele estava quase todo formado. Eu sei que disse o contrário, mas meu instinto me diz que ele já deveria ter começado a atacar a essa altura. Quando os pesadelos destruíram Futinoro, não fizeram isso discretamente. Mas esse monstro é sutil, sorrateiro. Faz dias desde que o avistei e nenhum ataque foi relatado. Ele sacudiu a cabeça, então gesticulou para o baú. Abra. Ela o fez, revelando uma coleção de pincéis grandes. Alguns eram quase tão altos quanto uma pessoa, como vassouras com um pincel na ponta. A maioria era menor, talvez com 60 centímetros. Também havia potes de tinta, todos do mesmo tom escuro, e algumas telas. Pintora instruiu a pegar um dos pincéis menores, junto com um grande maço de papéis em vez das telas. Ele disse que eram para pintar durante o trabalho. O papel era para praticar. A julgar pelo fato de que o maço estava imaculado, nunca aberto, parecia que Pintor não costumava praticar. Depois de tirar as coisas, Yumi notou algo mais no fundo do baú. Fácil de ignorar nas sombras, um grande portfólio preto com uma corda. Ela estendeu a mão para pegá-lo. Não, disse Pintor, estendendo a mão para segurar a dela. O calor transcendente afastou o frio, apagando os arrepios do corpo dela como as dobras em um lençol subitamente esticado. Ela arquejou, então deixou escapar um suspiro baixo ao sentir como o calor a aquecia por dentro. Pintor não removeu a mão tão rapidamente, desta vez como havia feito antes. Ele olhou para as mãos deles, onde havia tentado em vão segurar a dela. Em vez disso, eles haviam se misturado, o calor pulsando com um batimento cardíaco e varrendo para longe todos os outros pensamentos e sensações. Por fim, ele recolheu a mão. Desculpe, disse ele, mas você não pode tocar naquele portfólio. Nunca. Por que não? Porque estou dizendo, respondeu ele irritado. Meu mundo, minhas regras. Você não vai tocar naquilo. Entendido? Ela assentiu. Muito bem, então, disse ele dando um passo para trás. Vou ensiná-la a pintar bambu. Espere, disse ela franzindo a testa. Vocês têm bambu no seu planeta? Lógico que temos. Espere, vocês têm bambu? Ele não voa, voa.
Ela fez que não com a cabeça. Ele cresce onde a pedra cede espaço para o solo. Fora da pedra ardente, nos ermos gelados. Poucas pessoas vivem lá porque não há calor, mas já vi bambu ao redor de fontes frias também. Ela franziu a testa. Como as plantas vivem aqui? Não há luz solar. O que a luz solar tem a ver com isso? Questionou ele. Ela faz as plantas crescerem. Faz? Disse ele. Então é assim que vocês sobrevivem sem linhas de íon. Nossas cidades externas têm enormes fazendas onde as linhas de íon cruzam os campos e sustentam as plantas. Ela tentou imaginar isso. Havia lugares além de Kilarito. Como era possível alcançá-los? Parecia que tudo ali era pura escuridão. Yumi deixou de lado as perguntas quando o pintor começou a treiná-la na pintura de bambu. Ela não entendia por que pintar algo tinha a ver com pesadelos. Eles tinham medo da arte? Bem, ela teria essas explicações quando o pintor decidisse revelá-las. Por ora, tentaria ser uma boa estudante e dar a ele um exemplo de como deveria ser. Fez o que ele pediu, se ajoelhou ao lado do maço de papéis para desenhar linhas retas com o pincel e não interrompeu nem fez perguntas. E é irritante a quantidade de culturas que acham que essa é a melhor maneira de ensinar, tornando a experiência o mais conveniente possível para o instrutor, como se aprender fosse de algum modo uma performance só para o benefício dele. Você começa, explicou ele, obtendo a sensação de como a tinta flui. Note como ela é escura no topo, então fica mais clara quanto mais você estende a linha, finalmente se esgotando ao pé da página. Quando você pinta, não está criando algo a partir da mente. Você está vendo o que a tinta quer se tornar. Você. Ele perdeu o fio da meada e ela olhou para ele. Não se preocupe com isso, disse ele. Vou mostrar como fazer bambu. Ele fez um gesto de agarrar com os dedos de algumas vezes na direção de um pincel, até finalmente conseguir pegar uma cópia dele. Com algum esforço, obteve as almas de um pouco de papel e tinta também. Então se ajoelhou ao lado dela e mostrou-lhe um método específico para pintar bambu. Na verdade, era bastante hábil ao usar a maneira natural como a tinta preenchia o. Nossa. Na verdade, era bastante hábil ao usar a maneira natural como a tinta preenchia o pincel para criar uma parte superior mais escura para o bambu, o meio mais claro, e a outra mancha ao pé da página, onde ele fazia uma breve pausa. Havia algo orgânico naquele estilo de pintura, como se ele estivesse cultivando o bambu. Ele fez isso de novo, exatamente da mesma maneira. Então de novo. E de novo. Bambu, disse ele, é fácil. É ótimo porque você pode apenas memorizar o padrão. Então criar algo que pareça bom com o mínimo de esforço. Tudo bem, disse ela concordando. Eu gosto de como isso parece estruturado, mas. O quê? Perguntou ele. Nada, Yumi baixou os olhos. Eu não deveria questionar. Como vou saber se você está aprendendo se não fizer perguntas? Não era a maneira apropriada, mas era o mundo dele, as regras dele. No lugar do ritual, explicou ela, você disse que a arte tem a ver com a emoção. Eu discordei e gosto dessa maneira de desenhar bambu que você mostrou. Só achei estranho que ouvi você falar de memorizar um padrão e criar sem esforço. Acho que esperava algo diferente. Pintor olhou para a alma do papel diante dele, que então desapareceu como fumaça, atraído de volta para o corpo do papel ali perto. Pelo visto, ele não podia sustentar algo daquele modo por muito tempo. Felizmente, sua roupa permanecia no lugar. Ela escondeu o seu rubor. Ah, tá parecendo o Kelsier quando morreu. Não se preocupe com isso, disse ele se levantando.
Só pratique o que eu mostrei para você. Desenhe 1000 deles até que possa fazer isso automaticamente. Ela concordou e começou, embora seus esforços iniciais ficassem pateticamente fora de proporção. Como lhe fizera parecer tão fácil? Bem, ela podia fazer aquilo 1000 vezes. Parecia a maneira perfeita de aprender. Ela assumiria o papel de uma estudante diligente, orgulhosa do seu exemplo. Seguiu em frente sem dizer uma palavra, até que seu pulso ardesse e seus joelhos doessem de tanto ficar naquela posição. Não falou, não pediu uma pausa. Esperou que lhe oferecesse uma. Ele não o fez. Passou o tempo todo sentado no seu altar, com uma expressão distante. Ele sabia que devia estar supervisionando, certo? Finalmente, ela foi interrompida por outra batida à porta. Pintor saiu do seu transe, então olhou para ela, percebendo que estava cercada por dúzia de papéis. Yumi, disse ele de modo inferior, você ainda está treinando? Você disse para fazer 1000, disse ela. Estou em 363. Ele levou a mão à cabeça como se estivesse perplexo. Veio outra batida e ele gesticulou para ela. Yumi interpretou isso como permissão para fazer uma pausa no seu trabalho, então se levantou para ir até a porta. Abriu apenas uma fresta para quem quer que fosse não enxergasse o que estava acontecendo só por precaução. Ei, disse Akane. Jantar? Ah, disse Yumi. Seu estômago rosnou, mas ela sobreviveria com bolos de arroz e macarrão seco por um dia. Pintor havia mostrado a ela onde tinha guardado, mas... Não, obrigada. Yumi, disse Akane, cruzando os braços e inclinando para a frente. Você passou o dia inteiro aqui? Ah, murmurou Yumi. Você não pode vir aqui, Larito, e se esconder, disse Akane. Não vou permitir. Pintor grunhiu. Ela faz isso, disse um tom de voz suave atrás dela. Adota pessoas. Rápido. Diga que você precisa estudar. Estudar? Perguntou Yumi. Ah, disse Akane. Você ainda não entrou na escola superior? Quantos anos mais nova do que Nikaro você é? Diga 3, mas que acabou de perder o prazo final. 3 anos, disse ela, embora certamente não parecesse tão jovem assim, não é? Mas acabei de perder o prazo final. Então você tem teste de admissão em alguns meses, disse Akane. Bem, eles não são tão importantes quanto todo mundo diz. Ela trocou o peso dos pés. Vou trazer um pouco de macarrão. Não se esforce demais, tudo bem? Yumi assentiu, então fez uma mesura profunda, feliz quando Akane finalmente recuou. Que mentira? Perguntou Yumi, fechando a porta. Eu acabei de dizer. Quando você termina a escola inferior com 16 ou 17 anos, explicou o pintor, faz testes para entrar na escola superior para treinamento profissional. É meio que uma coisa importante por aqui. Nos últimos meses antes dos testes, as pessoas passam a maior parte do dia estudando. Isso nos dará uma boa desculpa para você não deixar a Akane adotá-la. Yumi assentiu, grata porque ao menos Akane lhe traria outra coisa para comer além dos bolos de arroz. Ela se ajoelhou para voltar ao treinamento. Yumi, disse ele, você não quer fazer uma pausa ou algo assim? Só se você oferecê-la, mestre professor, disse ela tocando a testa no chão. Ele bufou. Mestre? Eu pareço um mestre de alguma coisa? Mesmo que não, desempenhe esse papel, disse ela ainda baixada. Então, espere aí, disse ele. Você simplesmente teria continuado até o quê? Desabar? Se for exigido para minha instrução. E você vai fazer tudo o que eu pedir? Se auxiliar no meu aprendizado? Acabei de me lembrar, disse ele, que é essencial para o processo de pintura que você aprenda enquanto está de ponta cabeça.
Ela levantou os olhos e o viu se recostar de novo no altar, com o dedo dentro da narina esquerda. Devemos praticar isso agora. Vá em frente. Ela quase fez isso. Quase tentou ficar de ponta cabeça e de saia para testar se ele realmente queria desperdiçar o tempo dela, fazendo-a se debater e provavelmente se machucar. Teria sido bem feito para ele. Mas ela não abriria um precedente participando de joguinhos. Em vez disso, levantou-se até ficar ajoelhada e o encarou, sentindo uma frustração que deveria ter sido capaz de controlar. Você, disse ela, não está tratando sua posição com o respeito que lhe é devido. Meu mundo, disse ele casualmente. Minhas regras. Seu mundo, retrucou ela, é, de modo inferior, idiota. Vou fazer uma pausa. Ela foi até a janela, que conseguiu abrir com um pouco de dificuldade. Frio ou não, ela queria algum ar fresco. Por que ele a afetava tanto? Sua paciência era lendária. Lyon a treinara com esse fim. Agora estava se irritando com um garoto que lançou umas provocações imbecis na sua direção? Ela respirou o ar exterior, frio em contraste com a sala que havia se aquecido consideravelmente. Havia um odor estranho no ar, frio e convidativo, como o cheiro de roupas recém-lavadas. E a rua abaixo estava molhada. Ela olhou para o céu enquanto o vento soprava água em seu rosto. Chuva. Chuva que se demorava no chão em vez de ferver quando batia na rocha. Que coisa totalmente bizarra. Por que a cidade não se afogava em um dilúvio? Aquele odor era o aroma da chuva quando se acumulava? Por mais que ela detestasse o frio, havia algo intrigante em odores e visões como aquelas. Exóticas e hipnóticas. Água que cobria o chão. Chuva cujo odor se podia sentir. E uma rua iluminada em roxo e azul. Ela olhou a rua de cima a baixo, vendo as pessoas passarem, carregando guarda-chuvas brilhantes e usando roupas tão variadas que era um mistério como conseguiam decidir qualquer coisa. Talvez fosse por isso que algumas mulheres usavam saias indecentes que acabavam no meio da coxa, apesar do ar frio. Opções demais sobrecarregavam o cérebro. Não era imoralidade, era a paralisia de decisão. Enquanto observava, seus olhos foram atraídos para um beco em frente ao edifício. Ela não soube dizer porquê. Algo na escuridão que se acumulava, embora não houvesse nada para ver. De fato, não havia literalmente nada para ver, só sombras. O ar frio da noite a atingiu naquele momento. O fio cortante do vento que parecia ter encontrado uma pedra de amolar. As mordidas da chuva subitamente faminta. Ela fechou a janela e voltou à sua prática. Havia 637 pinturas de bambus por fazer. Se houvesse olhado mais de perto ou se houvesse chamado o pintor, talvez eles tivessem notado uma escuridão viva no beco. Uma escuridão que roçava nos tijolos com sua substância demasiadamente real e soltava fios de fumaça que subiam na chuva, como que vindos de uma vela recém-apagada.